A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Mas Jesus disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Quando chegou em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher, casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, o Evangelho de hoje traz uma questão que é sempre atual, desde o tempo de Jesus. Aliás, vamos mais para longe. No tempo de Moisés, 1250 anos antes de Cristo, já se questionava sobre a união do casamento, a validade, a fidelidade, e por isso que chegou até Moisés escrever a carta de divórcio. Mas Jesus retoma a questão diante dos fariseus que conheciam a lei e diz que o matrimônio está baseado no projeto do Deus Criador. Foi Deus quem instituiu. Ele criou o homem e a mulher e os dois serão a só carne. E Jesus acusou a dureza do nosso coração. Nós humanos é que somos insensíveis e fechados às instruções divinas. Jesus estava ensinando, e por isso que a gente tem que retomar esse ensino. O que é que diz a igreja sobre o sacramento do matrimônio? Então vocês que estão me acompanhando e que estão interessados, não é que ninguém esteja com problema, mas a gente pode encontrar alguém com a dificuldade de entender. Aí você apresenta essa reflexão que eu vou fazer agora, tirando aqui da carta apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, chama-se Amoris Laetitia, sobre o amor na família. E este ano é o ano da Amoris Laetitia na família, é o ano da família, o Papa declarou. Portanto, vamos escutar o que é que ele diz sobre o sacramento do matrimônio. Ele diz assim: a Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da Trindade que se revela com traços familiares. A família é a imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. O nosso Deus é um Deus comunitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a família é a imagem desse Deus. Jesus diz que não só ele restituiu o matrimônio e a família à sua forma original,
mas também elevou o matrimônio como sinal sacramental do seu amor pela igreja. Na família humana, reunida em Cristo, é restituída a imagem e semelhança da Santíssima Trindade. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. Muitas vezes as pessoas imaginam assim, que para dar uma satisfação à sociedade, vamos para a igreja, a gente faz uma cerimônia. E hoje em dia está de um jeito que não é só a igreja católica não, qualquer igreja, ou então qualquer lugar de recepção, desde que haja a cerimônia, com os trajes, com o ritual, com o buffet, com o cerimonial. Quer dizer, as pessoas acham que o matrimônio fica uma convenção social. Mas o que é que diz o Papa na carta que está nos ensinando? Que o sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a igreja. Os esposos são, portanto, para a igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja. O sinal perfeito é Cristo, que esposou a igreja, que somos todos nós. E o matrimônio é um sinal imperfeito, mas que tem que permanecer unido para a gente poder entender o que é que significa a união, a unidade e a indissolubilidade. Por isso, a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Você tem que se sentir chamado para celebrar o matrimônio, a união, o casamento. O sacramento não é uma coisa nem uma força, mas o próprio Cristo na realidade. Vem ao encontro dos esposos cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz, e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros. Quando se unem em uma só carne, representam o esponsal do Filho de Deus com a natureza humana. Assim como Deus se encarnou em Jesus aqui na terra, como a humanidade, assim os esposos no seu ato de união carnal representa essa natureza de Deus com o homem. Por isso, as alegrias do seu amor e de sua vida familiar lhes dar aqui na terra um antegozo do banquete das núpcias do Cordeiro Pascal. Embora o casal, marido, esposa e Cristo Igreja seja uma analogia imperfeita, convida-a a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais. Estas palavras do nosso Papa na carta encíclica Amoris Laetitia sobre o amor na família. E agora rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. E hoje, sexta-feira, já nos preparando para as alegrias do tempo do Carnaval, que nós façamos isso com muito cuidado e com muito amor ao seu próximo. Vamos nos divertir, vamos repousar, vamos ler, vamos rezar, vamos aproveitar esse tempo favorável para nos alegrar no Senhor, que façamos esse tempo em nossas famílias, que estamos precisando muito.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.